Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o primeiro trimestre de 2022. O título desta série de lições é A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. O escritor desta série de lições é o pastor Douglas Batista. E chegamos hoje à lição de número 13, a última lição do trimestre, que tem por título A Leitura da Bíblia e a Educação Cristã. O texto áureo encontra-se na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e versículo 13, e nos diz: Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Já a verdade prática nos ensina: a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. A leitura bíblica em classe está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos do 6 ao 16. Acompanhe a leitura, por favor. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Meus irmãos, no plano de aula temos 3 objetivos para esta lição. O primeiro, frisar que o crente precisa estudar a Bíblia até a volta de Cristo. Segundo, evidenciar que a busca do Espírito Santo é primordial para a compreensão correta das Sagradas Escrituras. Finalmente, terceiro, enfatizar a importância da escola dominical para todo cristão e explicar que a leitura bíblica deve ser uma disciplina diária na vida do crente. Meus irmãos, antes de nós começarmos o comentário, gostaria de citar 2 coisas. A primeira delas é que, com esta lição, estamos completando 3 anos do canal Auxílio EBD. Estamos finalizando juntos a 12ª revista Lições Bíblicas Adultos, que nós fizemos um comentário aqui no canal. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer aos mais de 15 mil inscritos que nós temos aqui no canal, que nos deram este voto de confiança, seguindo e apoiando este humilde trabalho. Somente Deus pode recompensar a cada um de vocês. Louvamos a Deus pela vida de cada um dos mais de 800 irmãos que estão nas nossas listas de transmissão do arquivo com as notas de aula. Muito obrigado pela sua confiança, muito obrigado pelo seu apoio em oração. Somente o Todo-Poderoso pode recompensar a cada um de vocês por todo este apoio maravilhoso que temos recebido. Se Deus quiser, continuaremos com os irmãos até que seja, enquanto seja, da vontade do Senhor. Outros sim, apenas para lembrá-los, aqueles que desejarem o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula, este arquivo está disponível para download. O link para download estará aqui, logo abaixo na descrição deste vídeo. Lembrando que o arquivo é gratuito, é um arquivo em PDF, que contém muito mais informação do que aquela que eu consigo passar aqui durante a gravação deste vídeo. Então, em os irmãos desejando obter este arquivo em PDF com as notas de aula, o link está aqui, logo abaixo na descrição do vídeo.
Agora sim vamos para o comentário. Meus irmãos, antes da introdução, seria importante nós conversarmos por um momento a respeito do que veremos nesta lição. Durante todo o trimestre nós vimos a respeito da importância, da inspiração, dos atributos da palavra de Deus, e nesta última aula o comentarista escolheu este tema, leitura da Bíblia e educação cristã, para que nós meditemos na finalização desse trimestre. Infelizmente, como já temos dito, já temos mencionado em edições anteriores, não conseguiremos nos aprofundar muito no tema, mas que os irmãos possam, através desta aula, ter o seu entendimento aberto, ter o seu entendimento, como é que eu posso dizer, inspirado, para que os irmãos continuem estudando sobre esta questão da importância da leitura da Bíblia, sobre a importância da educação cristã na nossa vida, na nossa vida como professor, como educador cristão. O nosso aperfeiçoamento como um educador cristão precisa ser contínuo, precisa ser constante, precisa ser todos os dias das nossas vidas até a volta de Cristo. Todo educador, todo professor precisa continuar estudando para não perder a condição de poder ensinar. Essa é uma questão muito importante a ser observada por todos nós que ministramos a palavra de Deus. Vamos então para a introdução. A educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter cristão. Na realidade, meus irmãos, quando mencionamos educação, estamos nos referindo à aplicação de que seria um processo, onde, através da aplicação de alguns métodos específicos, nós motivamos o desenvolvimento intelectual e moral daquelas pessoas que estão nos ouvindo. E quando falamos de educação cristã, esse desenvolvimento deveria também abranger a parte espiritual daqueles que nos ouvem. E o que seria esse desenvolvimento espiritual? Conforme já citamos, conforme já repetimos inúmeras vezes aqui durante as lições bíblicas, todo cristão verdadeiro, ele está numa batalha diária para se tornar igual a Cristo. Então, todo o esforço que nós, como cristãos, executamos na vida ou empenhamos na vida, todo este esforço tem por objetivo tão somente nós nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Então, em resumo, a educação cristã é o processo pelo qual todo crente, todo salvo precisa passar, onde ele recebe ajuda, onde ele recebe acompanhamento, para que ele consiga, dia após dia, se tornar mais parecido com Cristo. Porque isso é, meus irmãos, crescimento espiritual. A nossa base de comparação, se estamos crescendo intelectualmente, se estamos crescendo espiritualmente, se estamos crescendo em graça, é justamente olhar para Cristo. Cristo, aleluia, é o nosso referencial. É nele, ou na posição que ele atingiu como homem, enquanto encarnado, que nós precisamos buscar, que nós precisamos perseguir. Então, todo o nosso objetivo de vida precisa ser tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. E aí, a educação cristã apresenta ou representa ou exerce uma função primordial, uma função de muita importância, porque nós só aprendemos a nos parecer como Cristo, ou pelo menos só aprendemos o caminho que devemos trilhar para nos parecermos mais com Cristo, através do estudo da palavra de Deus. É a palavra de Deus quem nos mostra o caminho que nós devemos perseguir, percorrer, para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo. Então, só para resumir toda essa questão, a educação cristã é justamente isso, uma ferramenta espiritual para nos ajudar na realidade, nessa nossa jornada de transformação, dia após dia, em uma pessoa mais parecida com Cristo.
A escola dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja. Na realidade, meus irmãos, nós não conseguimos negar esta grande verdade. Dentro da estrutura das nossas igrejas, Assembleia de Deus, principalmente Ministério do Belém ou em outros estados, eu sou de São Paulo, interior de São Paulo, aqui no estado de São Paulo, nós chamamos a nossa igreja faz parte do Ministério do Belém, da CGADB. Em outros estados do Brasil, eles chamam a Assembleia de Deus Missão. Então, na estrutura da nossa igreja, o maior evento educacional ou educativo, ou como diz aqui o comentarista, a agência educadora da nossa igreja, a maior delas justamente é a Escola Bíblica Dominical. Nós temos uma outra reunião também de ensino bíblico, que é os cultos chamados cultos de doutrina, cultos de ensinamento da palavra. Mas quando vamos comparar a escola dominical com um culto de doutrina, nós vemos que a qualidade do ensino numa escola dominical é muito maior, a abrangência da mensagem numa escola dominical é muito maior do que num culto de doutrina, porque num culto de doutrina há o quê? Uma dissertação, há uma explanação da palavra sem que haja uma interação com aqueles que estão ouvindo. Já na escola dominical é uma aula realmente. As pessoas, os alunos estão ali diante dos professores, do professor, eles têm a oportunidade de fazer perguntas, de questionar. Então essa interação entre aluno e professor provoca um crescimento muito grande no conhecimento. A fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, a autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo. Aqui, meus irmãos, temos uma afirmação até de certa forma óbvia do nosso comentarista, mas é uma observação válida. Durante todo este trimestre, nós vimos e repetimos e falamos várias vezes que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, ou seja, é a Bíblia quem dirige as nossas vidas. E quando falamos de escola dominical, não podemos esquecer que o nome é Escola Bíblica Dominical. O objetivo da Escola Bíblica Dominical é justamente transmitir ensinamentos baseados na Palavra de Deus. Transmitir para nós ensinamentos bíblicos, para que possamos, conforme mencionei, utilizar esses ensinamentos na nossa jornada dia após dia, enquanto nos esforçamos para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Então, queridos, não podemos perder esta visão de que o mais importante dentro da escola bíblica dominical é ensinarmos Bíblia, é ensinarmos as doutrinas, os ensinamentos, enfim, nós focarmos o nosso ensino na Bíblia. Todos os outros recursos que nós pudermos lançar mãos, esses recursos precisam nos apoiar no ensino da Bíblia. Ou seja, todos esses recursos extras, eles são coadjuvantes, eles vêm para agregar, eles vêm para ajudar e nunca para assumir uma posição de protagonismo, ou seja, nunca para ser o assunto principal dentro de uma aula de escola bíblica dominical. A leitura e o estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado, tanto em sala de aula como fora dela. Conforme eu mencionei, o conteúdo bíblico precisa ser a base de toda a aula de escola bíblica dominical. Nós precisamos, todos aqueles que ministram, todos aqueles que ensinam, precisam basear o seu ensino justamente na palavra de Deus. Conforme eu mencionei há pouco, podemos usar outros recursos externos, mas como ajuda, como apoio, como suporte, sendo que o conteúdo bíblico precisa ser o principal dentro de um plano de aula, dentro de uma ministração numa escola bíblica dominical. A palavra-chave para esta lição é estudo. Chegamos ao tópico 1 que nos diz: a Bíblia é o livro-texto da escola dominical. Subtópico 1. O currículo adotado. A escola dominical é, por excelência, ensino bíblico. Nós acabamos de mencionar isso na introdução. As revistas que integram o currículo são de lições bíblicas. A Bíblia é o livro base para todo o seu ensino-aprendizagem. O currículo da escola dominical preserva a autoridade suprema da palavra de Deus como única regra infalível de fé e prática, conforme nós já mencionamos. Bíblia como única regra de fé e prática e tema central de
cada lição, de cada aula da Escola Bíblica Dominical é justamente a Bíblia, os ensinamentos, as doutrinas, tudo aquilo que nós encontramos na Palavra de Deus. Tudo isso, então, precisa fazer parte da parte do cerne, ou seja, daquilo de mais importante que nós ministramos durante as nossas aulas. Em vista disto, as doutrinas bíblicas reproduzidas no material didático servem como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão. Meus irmãos, conforme mencionamos, infelizmente as revistas têm vindo bastante superficial, o que tem gerado para nós, professores, um trabalho bastante grande no sentido de buscar mais materiais, buscar mais subsídios para que nós possamos ministrar uma aula de qualidade. Realmente, as revistas apresentam alguns pontos doutrinários, mas ela é muito superficial. Nós precisamos, por conta própria, buscar aprofundamento, buscar mais subsídios para que possamos apresentar justamente aquelas doutrinas, como diz aqui o comentarista, essas doutrinas bíblicas que muitas vezes são citadas de forma bastante superficial nas lições. Mais uma vez, eu não vou usar esse espaço para ficar reclamando, mas isso é apenas uma constatação de fatos. O nosso desejo é que o nível de ministração, o nível das aulas, o nível do material nas lições bíblicas pudesse voltar ao nível, por exemplo, de uma aula do pastor Antônio Gilberto. Nós sabemos que não existe duas pessoas iguais, mas que a casa publicadora fizesse uma exigência, tivesse ali uma equipe que olhasse para o material, para as aulas, que são preparadas ali, que são preparadas para a impressão nas revistas de lições bíblicas, tivesse realmente uma comissão que olhasse aquelas lições e verificasse se ali tem pelo menos as informações mínimas para que os professores ministrem uma aula com qualidade. E não simplesmente citar um tema, citar uma frase ali, muitas vezes até fora de contexto, e cada um de nós que vai ministrar precisa, abre aspas, se virar para achar mais material, para achar mais subsídios em relação àquele tema. Vocês têm visto quanto trabalho nós temos tido, todos aqueles que ministram têm tido, para justamente buscar subsídios para que a nossa aula fique pelo menos um pouco mais profunda. O conteúdo expressa a ortodoxia professada pelas Assembleias de Deus, contribui para manter a unidade doutrinária da Igreja e atua como um antídoto para ou contra as heresias. Então aqui, mais uma vez, o comentarista está defendendo o conteúdo da revista. A proposta da revista é excelente, a proposta da revista não temos o que dizer contra. O nosso senão, o nosso questionamento em relação justamente à profundidade do conteúdo. É justamente neste quesito que nós estamos questionando, mas de uma forma geral, os temas tratados são bons e nós conseguimos até atingir aí um certo nível de unidade doutrinária. Subtópico 2, a prática pedagógica. No contexto da escola dominical, é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Meus irmãos, aqui o comentarista fala um pouco de pedagogia, cita a questão da linha pedagógica, mas nós entendemos, até por experiência própria, que a maioria absoluta dos nossos professores de escola dominical não sabem o que é metodologia, ou seja, a aplicação de um método, não tem conhecimento a respeito deste tema. Por quê? Porque os professores de escola dominical são leigos. O que seriam leigos? São pessoas sem formação que estão executando a função de professores. Então, existem muitos temas que são tratados na escola dominical que a maioria dos nossos professores, principalmente das áreas mais afastadas, das cidades menores, das áreas mais carentes, não tem conhecimento e não tem formação para tratar desses temas. Por exemplo, quando se fala em metodologia de ensino, muitos dos irmãos não sabem do que se trata. E por conta disso, precisaríamos até definir o que é uma metodologia. Metodologia de ensino é justamente a forma como este ensino é transmitido para os alunos, ou seja, qual é o método de ensino que nós vamos usar. E como método de ensino, eu trouxe
alguns exemplos tirados de uma revista Ensinador Cristão muito antiga. Observe, como método de ensino temos o quê? Primeiro deles, não o primeiro deles, um deles. Método de preleção. Esse método de preleção também é chamado método expositivo. O que é isso? É aquela aula onde o professor fala, transmite o conteúdo através da sua fala. Na realidade, este método é o método mais utilizado dentro das nossas aulas de escola bíblica dominical. O método de preleção. Ele está como se fosse não é uma pregação, mas a preleção é justamente você expor a sua aula através da sua voz. Então este é um dos métodos de ensino, é uma metodologia. Método de preleção ou um método chamado expositivo. O professor diante da sala falando a matéria, passando aquilo que ele anotou, seguindo o seu plano de aula e tudo mais. Então este é o método expositivo, o método de preleção. Mas existe um outro método também chamado de perguntas e respostas. É aquele método onde o professor, durante a sua aula, ele se utiliza do método de fazer perguntas para os alunos para que eles parem, pensem e respondam para o professor e também para os seus colegas que estão ali em sala de aula. Então vejam, esse método de perguntas e respostas é um método acessório, um método auxiliar, que deve ser usado também em conjunto com o método de preleção. Ou seja, o professor começa a ministrar a sua aula, começa a expor a sua aula, falar a sua aula, em determinado momento ele para aquele método e faz uma pergunta para um aluno, faz uma pergunta para uma aluna, justamente para mudar a sua metodologia, misturar a sua metodologia para tornar a aula mais dinâmica. Então vejam, essas questões, essas ferramentas é que são chamadas de metodologia de aula. Temos mais, por exemplo, método de discussão. O que seria este método de discussão? É o professor propor um tema dentro de sala de aula, tipo fazer uma divisão em grupos no meio dos alunos, e os alunos discutirem aquele tema proposto pelo professor e depois cada um dos grupos demonstrar, falar a respeito do que ele entendeu, né? Aquele grupo vai dar a sua opinião sobre aquele tema e vai falar e vai, enfim, falar para os outros grupos qual é o seu entendimento em relação a isso. Isso é muito rico, meus irmãos, numa sala de aula, desde que os alunos, né, principalmente o professor, ele tem assim uma maturidade boa no sentido de não permitir que a sala saia do controle. Mas esse método de discussão é um método também bastante interessante. Existe também agora o método de narração, onde o professor ministra a aula através de contar uma história. O método de narração é muito utilizado em salas infantis, principalmente em salas de crianças, né, bem pequenas, onde o principal método de ensino é justamente este narrativo, o método de contar histórias. Existe um método de leitura, também sendo um método onde o professor pede para que os alunos leiam, né, uma parte da lição, leiam alguns textos justamente para participar da aula. Então, os irmãos percebam que temos vários métodos que podem, né, enriquecer as nossas aulas, sendo sempre indicado que nós façamos o uso de mais de um método. Por exemplo, o método principal que nós utilizamos é o método da preleção, ou seja, o método expositivo, onde estamos ali ministrando as aulas. Mas é importante que nós façamos uma mistura de métodos, não uma mistura, mas que nós juntemos vários métodos ou nos utilizemos de vários métodos durante a aula, justamente para tornar a aula dinâmica, para incentivar os alunos a participar, enfim, para realmente motivar os alunos para que eles se sintam parte, para que eles se sintam, como é que eu posso dizer, para que eles tenham liberdade para realmente interagir durante a aula, o que vem enriquecer bastante as ministrações das nossas escolas bíblicas dominicais. Desse modo, torna-se indispensável que o texto bíblico seja o referencial permanente da prática pedagógica. Justamente como mencionamos lá atrás, ou agora há pouco, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, a escola bíblica dominical ensina a Bíblia, porém, meus irmãos, nós não podemos
confundir a questão do método pedagógico com a matéria ministrada. Percebam que nós precisamos ministrar a Bíblia, porém nós precisamos lançar mãos de métodos pedagógicos que foram estes que eu citei. Provavelmente existem outros métodos pedagógicos também, justamente para que possamos ensinar a palavra de Deus de uma forma mais eficaz para os alunos, usando a forma de preleção, ou seja, o ensino expositivo através do nosso falar, mas usando perguntas e respostas, usando as discussões, usando os grupos de trabalho, enfim, fazendo vamos dizer assim, mesclando, trazendo mais de uma metodologia dentro da sua sala de aula, justamente para quebrar aquele impacto de não, é sempre a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Na aula, no começo, você faz expositiva, depois você começa com perguntas e respostas, você pode fazer uma tarefa, enfim, você tem essa liberdade. Na realidade, cada professor deveria planejar a sua aula desta forma para que ela não fique monótona e chata. Precisamos justamente nos utilizarmos de outras metodologias durante uma mesma aula, justamente para motivar os nossos alunos. Então, a prática pedagógica não tem nada a ver com o conteúdo. O conteúdo é bíblico, mas em relação à prática pedagógica, cada professor tem liberdade para preparar a sua aula de forma que ela fique o mais, como é que eu posso dizer, o mais atraente possível para os nossos alunos, evitando assim o uso de apenas uma metodologia de ensino, e sim misturando algumas delas, usando mais do que uma metodologia na nossa aula para torná-la mais dinâmica. Nesse sentido, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento, mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir o erro, a fim de produzir verdadeira transformação na velha natureza humana. Aqui, meus irmãos, o comentarista chega num ponto bastante interessante, onde ele menciona, onde ele diz que o ensino não deve ser limitado ao que é chamado transmissão de conhecimento, e sim que o estudo da palavra de Deus deve instruir, expor e corrigir o erro a fim de produzir verdadeira transformação na velha natureza humana. Em resumo, o comentarista menciona que o ensino tem por objetivo transformar a vida das pessoas. Inclusive, meus irmãos, eu já citei isso em outras aulas mais lá para trás, que todo professor, ele não pode ou ele não deve basear a sua aula apenas no seu conhecimento intelectual. Porque, conforme o próprio comentarista mencionou, aquele que ministra para a educação cristã, ele não está simplesmente transmitindo conhecimento. Ele está principalmente transmitindo experiência de vida. Como assim experiência de vida? Meus irmãos, toda palavra que nós ensinamos na nossa sala de aula, ela precisa, em primeiro lugar, ter feito uma transformação na nossa própria vida. Nós precisamos ser o primeiro exemplo dos nossos alunos para aquela matéria que nós estamos ministrando. Eles precisam ver as transformações que nós queremos ensinar para eles sendo verdadeiras na nossa própria vida. Na realidade, alguns irmãos têm pedido para que nós façamos indicações de livros, porque fizemos aquela indicação do livro do Paulo, uma biografia do N.T. Wright, muita gente gostou daquele livro. Meus irmãos, eu tenho uma indicação para fazer para vocês hoje. Este livro aqui, Ensinando para Transformar Vidas, do Howard Hendricks. Esse livrinho, meus irmãos, deve estar uns R$18, R$20 na Amazon. Este livro eu considero como leitura obrigatória para todos aqueles que ministram na escola dominical. Veja, é um livrinho pequeno, um livrinho aqui de 144 páginas, um livrinho bem tranquilo de se ler. Livrinho bastante tranquilo de se ler. 144 páginas. Esse livro, eu vou deixar a capa aqui para vocês, ele exerceu assim um grande impacto na minha vida, um grande impacto.
E aqui Howard Hendricks, ele defende justamente isso. Que o professor, ele não está ali simplesmente para transmitir conhecimento. O professor está ali na sala de aula justamente para transformar a vida dos seus alunos através do seu próprio exemplo de vida. E isso nos traz então a dimensão da importância de ser um professor de educação cristã, um professor principalmente de escola bíblica dominical. Leia este livro. Leia, compre e leia este livro no mínimo uma vez por ano. Leia, estude. Ele tem aqui, são 7 leis do professor que Howard Hendricks estabeleceu. São coisas, principalmente no começo do livro, as primeiras leis que Howard Hendricks lança. Meus irmãos, mas é impactante demais na vida daquele que realmente sente a chamada para ministrar, sente a chamada para dar aulas. Leia este livro, estude este livro, leia no mínimo uma vez todos os anos. E você vai ver que impacto profundo e tremendo este livro vai fazer na sua vida como professor. E Howard Hendricks justamente defende essa questão, de nós ensinarmos para os nossos alunos as experiências que nós mesmos tivemos com a palavra de Deus. Nós estamos hoje, por exemplo, falando da importância de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, nós vamos ver mais para frente a importância de ler a Bíblia. Como é que eu vou falar para os meus alunos a respeito da leitura da Bíblia se eu mesmo não a leio? Como é que eu vou falar para os meus alunos a respeito de santificação se eu mesmo não estou envolvido no processo de santificação? Vocês percebem que isso nos coloca até numa certa situação em que, de certa forma, podemos até nos encontrar numa posição de hipocrisia, porque estamos falando para os nossos alunos fazerem de uma forma e nós mesmos não estamos fazendo. Isso, meus irmãos, nos transmite, então, a seriedade, a importância que há nesse ministério de ensino da palavra de Deus que todos nós estamos desempenhando. Precisamos ensinar os nossos alunos as experiências que nós mesmos estamos tendo com a palavra de Deus naquele tema. Hoje estamos falando, como já mencionamos, sobre leitura da Bíblia. Você tem lido a sua Bíblia? Você tem estudado a sua Bíblia? Você tem vivido aquilo que a sua Bíblia tem te ensinado? Quantas vezes você tem lido a Bíblia por ano? Pelo menos uma vez? Percebam, meus irmãos, nós precisamos encarar com seriedade o ministério cristão. Não é ir na igreja no domingo estudar, acordar 6 horas da manhã no domingo para estudar a revista da escola dominical rapidinho, para ministrar às 9 e simplesmente já executei a minha função a cada 15 dias. Pelo amor de Deus, professor, educador cristão não é isso, não é se preparar 2, 3 horinhas no domingo de madrugada para ministrar 9 horas da manhã. Isso não é professor, isso não é ministério de professor. A Bíblia diz assim, se é ensinar, haja dedicação no ensino. O professor de escola dominical precisa ser dedicado, precisa investir várias horas na semana para se preparar para a sua aula. Às vezes as pessoas reclamam que os crentes não estão indo à escola dominical. E grande parte da culpa dos crentes não estarem indo na escola dominical está exatamente nos professores que não se preparam. Queridos, isso é um ministério que Deus tem colocado nas nossas mãos. A minha Bíblia diz, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Se você não tem condições de ministrar a escola dominical, de se preparar para ministrar, por favor, não ocupe o cargo. Você está fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Não faça isso, por favor. Tenhamos seriedade com esse ministério na casa de Deus, que é de suma importância. Teremos seriedade com ele. Se nós não temos condição de estudar, que nós não façamos a obra de qualquer jeito. Dê o lugar para uma outra pessoa que consiga se preparar. Aí você pode me dizer, meu irmão Luiz, mas aqui na minha igreja não tem ninguém, tem só eu. E eu só posso estudar de sábado à noite, meus irmãos. Deus é o dono de todas as coisas. Ele pode nos dar condição de estudar, Ele pode nos dar condição de fazer um trabalho com excelência para Ele. Mas
Esse desejo de excelência tem que nascer no nosso coração. Nós que precisamos orar e pedir a Deus condição para fazer o melhor para Ele. E não esperar que isso caia do céu. Queridos, temos uma grande responsabilidade, principalmente diante de Deus. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino, porque senão Deus vai cobrar de nós. Mais uma vez eu quero dizer, a Bíblia é clara quando menciona: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. E Deus vai cobrar de muito professor, de muitos que estão na frente da escola dominical e fazem o trabalho do Senhor de forma relapsa, de forma relaxada. Não se lembrando que Deus vai cobrar de nós toda a obra que nós fizermos de forma relaxada. Que possamos ter isso em mente sempre que formos fazer algo para o Senhor nosso Deus. A escola dominical terá cumprido o seu papel educacional cristão quando for perceptível as mudanças na vida dos alunos que atestem o novo nascimento e o crescimento espiritual. Aqui entra mais uma vez a questão do exemplo do professor. Quando o professor transmite apenas conhecimento sem exemplo de vida, a resposta dos alunos é muito pobre, é muito pequena. A partir do momento em que nós passamos a ministrar através do nosso exemplo de vida, falamos de santificação e mostramos o poder da palavra de Deus para santificar as nossas próprias vidas, quando falamos de estudar a palavra e demonstramos através das nossas práticas ou como estudamos a palavra, enfim, quando nós mostramos e demonstramos aquilo que estamos ensinando através das nossas atitudes, a resposta dos nossos alunos é muito maior. Por quê? Eles verão que não são apenas palavras, mas são as ações do professor que estão confirmando aquele ensino que eles estão recebendo. E a partir daí, meus irmãos, eles passam a responder positivamente a tudo aquilo que está sendo ensinado. Por quê? Porque eles estão vendo a resposta daquele ensino justamente na vida do professor. E não há método melhor do que esse. Ensinar e mostrar através da própria vida aquilo que se está ensinando. Subtópico 3, o padrão ético e moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. Na realidade, meus irmãos, conforme eu mencionei, Bíblia, única regra de fé e prática. E quando a Bíblia fala de ética ou ética cristã, nada mais é do que o conjunto de regras de convívio que nós temos como igreja, que nós temos entre nós cristãos, que nós temos entre nós cristãos e as pessoas do mundo. Então, as regras de convívio que nós temos, principalmente a parte da ética cristã, que nos ensina como é que nós temos que lidar conosco, entre nós, né, entre cristãos. Como é que nós temos que lidar com as pessoas que não são crentes? Isso é a questão da ética, são regras de convívio. Já a questão moral são as regras bíblicas que nos ajudam a trabalhar no nosso caráter, que nos ajudam a trabalhar nas nossas decisões. Que decisões são essas? Decisões de agradar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Decisões, por exemplo, de não levar vantagem em cima das pessoas. Decisão, por exemplo, de não pecar, de não enganar, de não mentir, de não trapacear, enfim, de não prejudicar o nosso próximo de forma alguma. Essas, então, são as regras morais. Enquanto as regras de ética são as regras de convívio, as regras morais são as regras de postura, são as regras de ações, são regras de escolha, são aquelas regras que ditam a nossa vida de santidade, a nossa vida de justiça, a nossa vida de retidão, tanto diante dos homens quanto diante do nosso próprio Deus. O texto bíblico é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. Os valores cristãos são permanentes, pois sua fonte de autoridade é imutável. Em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Aqui, meus irmãos, é importante nós mencionarmos o seguinte. O comentarista menciona, que como o texto bíblico ele é inspirado, como nós temos defendido durante todo este trimestre, se ele é inspirado, ele é imutável, ele não pode ser alterado. Se o texto bíblico não pode ser alterado,
os valores que ele prega, os valores que o texto bíblico ensina, eles também são imutáveis. Quando a Bíblia fala de santidade, quando a Bíblia fala de pureza, quando a Bíblia fala de verdade, de justiça, de castidade, enfim, tudo que a Bíblia coloca como valor está estabelecido eternamente. Não depende, esse valor que a Bíblia defende, não depende de cultura, não depende de nação, não depende de nada. A Bíblia estabelece aquela coisa como valor. Justiça, verdade, castidade, fidelidade no casamento. Isso são valores bíblicos. E nada do que o mundo faça, nada do que a cultura pregue, pode modificar, pode transformar, pode revogar esses valores que a Bíblia defende. Então nós, como cristãos, temos essa responsabilidade. Além de viver os valores bíblicos, também defendê-los. Mesmo que a cultura fale que, vamos dizer assim, nós estamos vivendo isso atualmente, lei, por exemplo, do aborto aprovada, mesmo que a lei aprove isso, nós como cristãos sabemos que isso está errado diante de Deus. Mesmo que as pessoas pratiquem a questão vamos dizer assim, de morar junto, as pessoas, enfim, um monte de coisas que a cultura quer fazer ou quer colocar como normal para o povo do mundo, para o mundo, inclusive também para a igreja, que são esses valores da cultura são contrários aos valores defendidos pela Bíblia. O cristão precisa viver os valores bíblicos, não apenas vivê-los, mas também defendê-los. Então não há como mudar a Bíblia, por quê? Porque a Bíblia é inspirada por um Deus imutável, um Deus que não muda, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então os valores bíblicos são imutáveis, estão ali registrados na Bíblia e precisam ser observados por nós que somos servos de Deus. Por mais que alguém tenha dito por aí que a Bíblia precisa ser atualizada, nós sabemos que isso não é verdade. Os valores bíblicos são eternos, são imutáveis, e nós, como cristãos, cabe apenas, conforme eu já disse 2 vezes e vou repetir pela terceira, cumpri-los e defendê-los. Assim, no propósito de cumprir o seu papel de instituição educadora, a escola dominical também atua como multiplicadora dos princípios éticos e dos valores morais da fé cristã. Na realidade, meus irmãos, conforme mencionei, a escola dominical é a principal agência educadora da igreja. É o local onde mais nós podemos ter resultados na questão do ensino da palavra de Deus. Isso eu estou querendo dizer no método que a Assembleia de Deus do Belém, ou Missão, adota. Existem outros métodos mais eficazes em outras igrejas, mas esses métodos não são adotados pela nossa igreja. Por exemplo, o discipulado em células. A nossa igreja não aceita ou não gosta, enfim, não usa essa metodologia de trabalho em células. Mas nós vemos, por exemplo, por outras igrejas, que a metodologia do discipulado em células é muito mais eficaz do que nós dependermos apenas da escola dominical. É muito mais eficaz, porque as células são grupos menores de pessoas. São grupos, até, sei lá, uma família, 2 famílias no máximo, 3 famílias, e são pessoas que têm um foco em uma menor quantidade de pessoas, e o ensino fica ainda melhor do que numa sala de escola dominical com 20, com 30, com 50 pessoas. Então, no nosso método adotado na Assembleia de Deus de Escola Dominical, ou no nosso método que nós adotamos como Assembleia de Deus, a Escola Dominical é justamente a agência educadora. E nesse contexto que o comentarista está citando, é na Escola Dominical que nós realmente multiplicamos os conhecimentos bíblicos, ou seja, transmitimos os conhecimentos bíblicos para os alunos, e esses alunos acabam multiplicando este conhecimento com outras pessoas. E aí nisso que o comentarista menciona aqui, que atua como uma multiplicadora, ou seja, na escola dominical você ensina os conceitos, os princípios éticos. E aqueles cristãos deveriam pelo menos passar
a ter a sua vida direcionada por aqueles princípios éticos que você ensinou, você como professor ensinou na sua escola dominical. Princípios morais também da mesma forma. Ou seja, através da ministração, o professor vai influenciando a vida dos seus alunos que passam a cumprir ou que passam a seguir aquele modo de vida, seguir aquelas regras, tanto éticas quanto morais, e passam a também influenciar a vida de outras pessoas. Esse deveria ser o jeito normal de acontecer as coisas, mas, conforme eu mencionei, os professores que são mais eficazes no ensino da palavra de Deus são aqueles que ensinam através do seu próprio exemplo. Aquele professor que só fala e não age de acordo com o que ele falou, ou os seus alunos não veem aquilo que ele está falando se cumprir na sua vida, este professor não tem grandes resultados nas suas ministrações. Mas aquele que realmente ensina com a sua vida, esta pessoa colhe muitos frutos. Por quê? Porque as pessoas veem na sua vida o resultado daquilo que ele está defendendo, daquilo que ele está ensinando. A igreja que zela pelo ensino sólido das lições bíblicas não é influenciada pelo erro, mas estabelece o padrão moral e ético a ser observado pelos cristãos. Aqui, meus irmãos, nós temos mais uma situação interessante, ou mais uma situação importante de ser mencionada, é a seguinte. A escola dominical, como eu mencionei, é a agência educadora da igreja. Porém, quando se fala a respeito de ações éticas e ações morais, a escola dominical precisa ser apoiada pelo ministério da igreja. Por que eu digo isso? Porque vejam o seguinte, tanto a escola dominical quanto o púlpito da igreja precisam estar sintonizados no que diz respeito justamente a essas regras morais, né, o padrão moral e o padrão ético da igreja. Precisa estar, o ensino do padrão ético e o ensino do padrão moral precisa estar em sintonia em relação à escola dominical e também ao púlpito da igreja. Aí você pode pensar, como assim? Deixa eu tentar trazer um exemplo para você. Imagine que nós vamos ministrar como professor da escola dominical um tema a respeito, por exemplo, sobre moral. Vamos falar, por exemplo, sobre a questão da castidade para o casamento. Ou seja, há uma expectativa bíblica de que todos os jovens que vão se casar cheguem ao altar sem experiência sexual prévia, ou seja, na virgindade. E isso é um padrão moral bíblico defendido pela Bíblia. Então, o professor de escola dominical vai defender este conceito moral, essa exigência moral bíblica para os seus alunos, principalmente na sala de jovens. E numa igreja onde há a sintonia entre a escola dominical e o púlpito, o pastor, no seu culto de ensinamento para toda a igreja, vai confirmar aquilo que foi ministrado na escola dominical. Dessa forma, o ensino, a transmissão do ensino para a igreja ganha uma força maior. Por quê? Porque há uma sintonia entre a escola dominical e o que é ensinado no púlpito. Quando ensina-se só no púlpito e não se fortalece esse ensino na escola dominical, existe uma falha, existe uma fraqueza aí. E o inverso também é verdadeiro. Quando este ensino é colocado na escola dominical e não é defendido no púlpito, também há uma fraqueza. Por quê? Porque não há uma confirmação. Agora, quando escola dominical e púlpito da igreja, o ministério da igreja estão em sintonia, aquilo que é pregado no púlpito é ensinado na escola dominical. E aquilo que os professores ensinam na escola dominical é confirmado no púlpito. Ou seja, há uma sintonia, um sincronismo maravilhoso entre esses dois departamentos e a igreja cresce. Por quê? Porque ela está em sintonia, o departamento de ensino da igreja está em concordância e tudo flui melhor na igreja. O ruim é só quando o púlpito defende uma coisa e a escola não, ou quando a escola defende uma posição e o púlpito não. O ideal é que os dois estejam em sintonia. O que é ensinado na escola dominical é defendido no púlpito. O que é pregado no púlpito é defendido através do ensino na escola dominical. Esta sincronia, meus irmãos,
leva a igreja a crescer de forma sólida. E é justamente isso que acontece. Há aquele crescimento, há aquela proteção da igreja contra as falsas doutrinas. Por quê? Porque tanto a escola dominical quanto o púlpito estão em sincronia. Um confirma o que o outro está falando, o que o outro está pregando, o que o outro está ensinando. Isso é muito importante em todas as igrejas, que haja justamente essa conformidade de pregação e de ensino. Chegamos ao tópico 2, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Subtópico 1, o conceito de educação cristã. A palavra educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. No texto do Novo Testamento, destaca-se a palavra grega paideia, com o sentido de educação, com o sentido de instrução. Meus irmãos, conforme vimos na introdução desta lição, educar, educação cristã está ligada à questão do aperfeiçoamento intelectual e moral das pessoas, e no caso da educação cristã, envolve também o aperfeiçoamento espiritual. Aqui o comentarista traz essa questão do significado, que é guiar, instruir, conduzir para fora, no sentido de alguém guiando uma outra pessoa no caminho do conhecimento, no caminho da instrução. E aqui, meus irmãos, vem justamente de encontro àquilo que eu comentei a respeito da pessoa ensinar através do exemplo. Quem conduz uma pessoa está na frente da pessoa caminhando, trilhando a mesma jornada. E no conhecimento é assim. No conhecimento, na educação cristã é assim. Aqueles que estão ensinando estão caminhando na frente daqueles para quem ele está ensinando. Então o ensino que ele está transmitindo precisa primeiro valer na vida dele e a partir daí transbordar para a vida dos seus alunos. Não é, mais uma vez, eu estou sendo bastante repetitivo e neste livro, mais uma vez eu estou mostrando a capa do livro, Ensinando para Transformar Vidas, Howard Hendricks afirma esta questão, que nós precisamos, em primeiro lugar, ser tocados e transformados pela palavra, para que possamos ensinar a vida dos outros, ensinar a outras pessoas. E é justamente este o âmago, a parte principal da vida, do ministério do educador, e do educador cristão. Ele precisa experimentar essa transformação na sua própria vida, para então poder ensinar a outros. E a própria definição do termo educar, que é conduzir, que é instruir, que é guiar, quem guia precisa estar caminhando na frente. Ou seja, quem está ensinando precisa estar trilhando o mesmo caminho. Ou seja, aquilo que ele está ensinando, ele está também vivendo, ele também está experimentando. Este, então, é o conceito principal da palavra educar, da palavra guiar, como diz aqui o nosso comentarista. O dicionário bíblico Wycliffe assegura que, quando aplicada às crianças, a palavra tem sentido de treinamento e correção. No caso dos adultos, se refere ao que desenvolve a alma, corrigindo erros e controlando paixões. Meus irmãos, quando se fala, quando se trata dessa questão de separação entre ensino de criança e ensino de adultos, temos duas palavras que representam cada uma dessas situações. Quem ensina para a criança, ou o ensino para a criança, é chamado pedagogia. Já o ensino para adultos é chamado andragogia. Os dois, tanto a pedagogia quanto a andragogia, elas são matérias, são disciplinas de ensino. Porém, são matérias que usam conceitos diferentes. Enquanto a pedagogia usa uma metodologia que se adapte, que se adeque à capacidade da criança de absorver conhecimento, a andragogia se utiliza de outros métodos. Por quê? Porque a andragogia ela tem por objetivo ensinar adultos. E adultos não aprendem da mesma forma como crianças. Então, existem metodologias separadas, diferentes. Para quem ensina para crianças, dentro da pedagogia, usa uma metodologia direcionada para a capacidade da criança de aprender.
Já aqueles que trabalham com adultos, na andragogia, eles precisam se utilizar de outros métodos de acordo com o que os adultos têm capacidade de absorver o conhecimento. Então apesar de que são duas matérias correlatas, pedagogia e andragogia, cada uma tem métodos próprios, porque cada uma delas atinge públicos diferentes. Enquanto a pedagogia é para criança, a andragogia trata de ensino para adultos. Em virtude disso, a educação cristã se fundamenta na revelação divina. Seu livro-texto é a Bíblia e a sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. Aqui, meus irmãos, conforme mencionamos lá atrás, educação cristã nada mais é do que o ensino do quê? Da Bíblia Sagrada, ensino dos textos bíblicos, tanto para crianças como também para adultos, conforme mencionamos há pouco, usando metodologias diferentes para cada faixa etária, para cada tipo de classe. Mas o objetivo é sempre o mesmo: ensinar a palavra de Deus para as pessoas. E aqui o comentarista menciona, que este ensino seria um ensino que se fundamenta na revelação divina. Isso é um ponto para se pensar, não vamos ter muito tempo para tratar deste tema, justamente por conta da duração curta desta aula, mas não são todos aqueles professores que trabalham na sua aula buscando revelação divina. Deveriam, mas são poucos os que fazem isso, de buscar realmente a revelação divina para a ministração da sua aula. Normalmente nós usamos técnicas, normalmente nós usamos o conhecimento que nós temos, o conhecimento prévio que nós temos. Mas é sempre bom, meus irmãos, nós lançarmos mão dessa ferramenta maravilhosa que é o auxílio do Espírito Santo para nos inspirar, para nos dirigir, para nos guiar, para nos revelar a sua vontade para aquele tema em específico. Realmente, quem ministra a palavra de Deus deveria lançar mão desse recurso, que é justamente buscar a inspiração do Espírito Santo, tanto para o seu ensino quanto para a sua pregação. Como eu disse, não são todos, na realidade são poucos os que fazem isso, mas isso é altamente recomendável para todos nós. Por quê? Porque estamos ensinando a palavra de Deus. Nós estamos ensinando um tema eterno. Nós estamos ensinando algo revelado pelo Espírito Santo. E precisamos, meus irmãos, certamente da ajuda do Consolador em todas as ministrações que nós precisarmos fazer. Não existe tema fácil. Não existe tema que você pode ir de cabeça. Todos os temas precisam ser revisados, precisam ser estudados, precisa ser solicitada a ajuda do Espírito Santo na ministração. Por quê? Porque nós estamos ministrando mistério, nós estamos ensinando a respeito da palavra de Deus, que é mistério. E o Espírito Santo pode nos trazer entendimentos melhores, uma profundidade maior, dependendo de quanto nós o buscamos, juntamente com o nosso esforço em estudar a palavra de Deus. Subtópico 2, os objetivos da educação cristã. O Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão. Trata-se de uma ordenança proclamadora e de um mandato educacional. É responsabilidade dos discípulos de Cristo evangelizar e ensinar. Na realidade, meus irmãos, o foco da igreja é um foco duplo. Na realidade, se nós formos olhar o ministério de Cristo, deveria ser um foco triplo. Porque Cristo, quando veio no seu ministério, ele pregava, ensinava e curava. Porém, o Senhor Jesus Cristo deixou claro ali em Marcos 16 que a terceira parte, dos sinais está ali disponível para os que creem. Então, mas as duas primeiras ordenanças é para todos. Ide pregai, ide ensinai. Então a igreja tem duas ordenanças principais, duas ordenanças que eu digo assim, não podemos confundir com as ordenanças do batismo e da Santa Ceia, mas a igreja tem dois, vamos dizer assim, não vamos usar como ordenança, vamos usar como imperativo, como responsabilidades. Duas responsabilidades principais: pregar e ensinar. Pregar o evangelho e ensinar os convertidos, fazer discípulos de todas as nações. A terceira seria os sinais, mas aí Marcos diz assim: os sinais seguirão aos que crerem. Então,
Se a pessoa crê, se o ministério crê, se o evangelista, se a pessoa que está pregando crê, os sinais vão acompanhar. Se a pessoa não crê, não tiver fé para isso, então ela não vai ver sinais. Porém, o pregar e o ensinar é responsabilidade. Então, toda a igreja, ou a igreja de Cristo, não vamos separar por placa de igreja, mas a igreja de Cristo tem essas duas responsabilidades principais, pregar e ensinar. E dessas duas responsabilidades nós não temos como fugir. Aí percebendo, né, a respeito dessas duas responsabilidades, está entre elas o ensinar, fazer discípulos de todas as nações. Isso nada mais é do que ensinar a palavra de Deus para os novos convertidos, para que eles se tornem também, assim como todos os professores, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Nesse aspecto, a escola dominical desempenha com excelência o papel de agência educador, porque evangeliza enquanto ensina, atendendo os dois lados da ordem de Jesus. Aqui o comentarista está direcionando diretamente a escola dominical para executar esta função de fazer discípulos, ide e ensinai. Conforme mencionei, meus irmãos, a escola dominical, no modelo que nós temos na Assembleia de Deus, realmente é o departamento que mais está empenhado ou que mais deveria ter resultados positivos na área de ensino da igreja. Porém, quando nós estamos falando de evangelismo ou fazer discípulos, precisa ser muito mais abrangente do que a escola bíblica dominical. Fazer discípulos precisa ser muito maior do que o trabalho apenas da escola dominical. Precisamos levantar voluntários nas igrejas que consigam adotar novos convertidos e ajudá-los no crescimento espiritual. Percebam então onde eu quero chegar nessa situação, meus irmãos. Se nós dependermos apenas da escola dominical para instruirmos os novos convertidos, provavelmente nós não conseguiremos segurar muitos novos convertidos dentro da igreja. O novo convertido, ele precisa de um tratamento especial, ele precisa ser adotado por alguém maduro e experiente dentro da igreja que o acompanhe não apenas no domingo na escola dominical, não apenas no domingo no culto. Precisaria de um acompanhamento semanal deste irmão, que não todo dia, pelo menos 1 ou 2 dias por semana, ter um contato de uma pessoa mais madura com esse novo convertido, ter uma reunião de oração, ter uma reunião de estudo bíblico com este novo convertido, justamente para ampará-lo neste começo de caminhada na fé. Então percebam que o comentarista menciona que a escola dominical, inclusive na formação de discípulo, tem um papel importante, mas eu quero ir além. O importante, na realidade, seria se cada novo convertido fosse adotado por um cristão, por um irmão ou uma irmã, ou mesmo uma família de pessoas, de crentes mais maduros que tenham condição de acompanhar este novo convertido pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, ligando, mandando mensagem no WhatsApp, se reunindo fora dos cultos da igreja, indo para a igreja juntos, indo para a escola dominical juntos, para que este novo convertido sinta-se amparado, sinta-se apoiado e possa ser ajudado por esses crentes mais maduros. Esta, meus irmãos, seria a situação ideal na vida de um novo convertido. Nós sabemos que isso não é a realidade das nossas igrejas, mas fica aí essa conversa, essa meditação, principalmente para os irmãos que nos assistem, que são pastores de igreja. Meu irmão, o senhor que é pastor, o senhor que é responsável por um rebanho, tente implementar isso na sua igreja, levante aí dentro da sua igreja pessoas preparadas, ou se não tiver pessoas preparadas, prepare essas pessoas para que elas amparem, para que elas deem suporte, para que elas acompanhem os novos convertidos. E você vai ver que o número de pessoas que vão descer as águas na sua igreja vai aumentar bastante, porque nós perdemos hoje muitas pessoas que aceitam a Cristo justamente porque ninguém se preocupa em cuidar daquelas almas. Pense nisso, ore a esse respeito e principalmente aplique este conceito e tu verás o quanto a tua igreja vai prosperar para a glória de Deus. Nessa compreensão, o saudoso teólogo Antônio Gilberto enfatiza que são 3 os principais objetivos da educação cristã. Percebam. Primeiro deles, ganhar alma para Jesus. Segundo, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão.
E terceiro, treinar o cristão para o serviço do mestre. Vejam, percebam, meus irmãos, que inclusive a escola dominical nasceu lá atrás, justamente com o objetivo de evangelizar os não crentes. Esse era o principal objetivo da escola dominical que foi formada lá atrás, evangelizar os não crentes. Então, como o pastor Antônio Jumento menciona, né? Educação cristã, ganhar almas na escola, sim, era um dos principais objetivos da escola dominical, era ganhar almas. Segundo, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão, verdade, é o que nós estamos fazendo hoje nas nossas escolas dominicais. As nossas escolas dominicais hoje são mais para desenvolver os crentes do que para evangelizar. São poucas as classes que estão preparadas, ou pelo menos que têm esta visão de evangelizar enquanto ministra a aula. Nós sabemos que acontece isso em algumas escolas dominicais, mas a maioria não tem esta visão de trazer pessoas não crentes para a escola dominical para aprender a palavra de Deus. Mas precisamos, meus irmãos, observar esse conceito. E terceiro, treinar o cristão para o serviço do mestre. Também a escola dominical se presta a esse trabalho, de treinar, de preparar os cristãos justamente também para trabalhar na obra do mestre, qualquer que seja o ministério. Mas também a escola dominical, ele executa um trabalho importante nesta área. Subtópico 3, a capacitação dos alunos. Capacitar significa tornar capaz, preparar, qualificar. Na educação cristã, o processo de desenvolvimento do caráter e habilitação do cristão para servir no reino de Deus acontece por meio do estudo acurado da Bíblia. Na realidade, meus irmãos, concordamos com isso que o comentarista colocou aqui, porque o nosso crescimento como cristão, o nosso crescimento como servo de Deus, está diretamente relacionado ao quanto nós crescemos, quanto nós nos desenvolvemos no conhecimento bíblico. Sem conhecimento bíblico, não há como um cristão se desenvolver, seja em santidade, seja em poder, seja em comunhão com Deus. Não há como um crente se desenvolver de forma saudável sem que ele estude a palavra de Deus. Você pode dizer, mas meu Luiz, eu conheço pessoas que são muito santas, oram muito, mas não têm quase conhecimento bíblico. Meus irmãos, muitas vezes, não estou generalizando, mas muitas vezes, as pessoas, elas passam, vamos dizer assim, por um processo de santificação, mas não é por conta do conhecimento, é sim por conta do legalismo. Vocês se lembram o que é legalismo? Legalismo é cumprir regras sem saber o porquê está cumprindo. Então a pessoa, por exemplo, quando se dedica apenas à oração, sem o estudo, sem o aprofundamento da palavra de Deus, a pessoa pode até se tornar muito espiritual, mas a pessoa vai tender para o fanatismo. Por quê? Porque ela não tem conhecimento da palavra. Ela faz as coisas, muitas vezes porque ouviu falar, muitas vezes porque pode até ser tocada pelo Espírito Santo em relação a algumas coisas, mas ela não tem firmeza teológica, ela não tem firmeza no conhecimento e acaba, se não tem firmeza, ela pode passar a fazer algumas coisas por costume, virar legalista e, no fim, não ter tantos benefícios, vamos dizer assim, dessa espiritualidade. O melhor, queridos, o perfeito, não vou dizer o perfeito, mas o caminho a ser seguido é nós juntarmos graça e conhecimento. Pedro diz, crescei na graça e no conhecimento. A graça é justamente oração, jejum, consagração. O conhecimento é bíblico, é conhecimento da palavra de Deus, é estudo da palavra de Deus. Então precisamos estar equilibrados nessa questão, crescer na graça e no conhecimento e também crescer na graça, na oração e jejum e tudo mais, mas também crescer no conhecimento, deixar esta balança sempre em equilíbrio. Não crescer muito no conhecimento sem desprezando a oração, que nós viraremos intelectuais vazios. Já viu aí muitas pessoas que dizem que conhecem muito a Bíblia, mas parece uma lata velha, uma lata vazia, não tem nada de graça, não tem nada de espírito. É o que dá muita ênfase ao conhecimento e se esquece que precisa de unção. Já aqueles que buscam muita unção sem conhecimento viram meninos e viram fanáticos. Então nós vemos que é imprescindível
muito importante que nós tenhamos o equilíbrio, crescer na graça, no conhecimento, na graça, mas também crescer no conhecimento, deixar a balança sempre no equilíbrio. Se você está orando muito, glória a Deus, passe a ler mais, até se equilibrar. Nunca a balança fora do equilíbrio. Sempre precisamos estar equilibrados nessas duas questões espirituais. Deste modo, os alunos são formados não apenas como leitores do texto bíblico, mas qualificados ao exame minucioso das Escrituras. Queridos, aqui caímos num problema gigantesco. Como assim num problema gigantesco? Nós, infelizmente, na nossa igreja, nós não temos incentivo para a leitura da Bíblia. Nós não temos incentivo para ler a Bíblia, quanto mais para estudar a Bíblia. Nós não temos grupos de estudo. Na realidade, não é comum, queridos. Não é comum nós termos grupos de estudos dentro da nossa igreja. Existem igrejas que têm grupo de estudo, mas é muito raro acontecer. Por exemplo, aqui na minha igreja, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Limeira, interior de São Paulo, que eu saiba, nós não temos grupos de estudo. Grupos de pessoas que se reúnem semanalmente para estudar a Bíblia Sagrada de forma sistemática, enfim, nós não temos isso. E quando falamos de incentivar os irmãos a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia, se não tiver alguém puxando, se não tiver alguém na frente sendo exemplo, é muito difícil alguém continuar. A pessoa pode até começar, mas para. Por quê? Porque não tem incentivo, não tem quem, vamos dizer, puxa a fila, não tem quem coordene o trabalho. Então essa é uma das grandes falhas que nós temos. Poucos são aqueles que leem a Bíblia toda no ano. Já citei isso nesta aula. Nós, professores, precisamos ler a Bíblia no mínimo uma vez por ano, inteirinha, de Gênesis a Apocalipse. 66 livros, 1.189 capítulos, 31.105 versículos. Nós precisamos ler a Bíblia toda em um ano, no mínimo uma vez por ano. Quantos de nós faz isso? Se nós não conseguimos nem ler a Bíblia, não conseguimos não, né? Se nós não nos esforçamos nem para ler a Bíblia toda, como que nós vamos estudar? Como nós vamos incentivar os nossos alunos, como diz aqui o comentarista, né? Os alunos são formados não apenas como leitores do texto bíblico, mas qualificados ao exame minucioso das Escrituras. Se muitas vezes o professor não faz, como é que nós vamos influenciar os alunos para que façam? Vejam então, meus irmãos, que situação nós estamos vivendo. Eu estou levantando a bandeira há muito tempo a respeito da necessidade de nós, professores, lermos a Bíblia, estudarmos a Bíblia, vivermos a Bíblia. No mínimo uma vez por ano, todo professor precisaria ler a sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Todo professor precisaria fazer isso, no mínimo uma vez por ano. Graças a Deus, há muitos anos eu tenho conseguido ler a Bíblia toda. Eu não vou dizer para vocês quantas vezes eu já li, mas eu já li mais de 10 vezes a Bíblia toda. Na verdade, bem mais do que 10 vezes. Mas é muito importante que todo professor leia a sua Bíblia no mínimo uma vez por ano. Se ler 4 capítulos por dia. Lá para o final de setembro, a pessoa termina de ler a Bíblia. Aí tem outubro, novembro e dezembro para ler o Novo Testamento de novo. Então, se nós lermos 4 capítulos por dia, nós conseguiremos ler a Bíblia toda num ano e mais o Novo Testamento. Então, uma vez a Bíblia inteira e uma vez o Novo Testamento. Que seria o mínimo, queridos, para um professor de escola bíblica dominical. O mínimo. Então, se nem nós estamos nos esforçando para ler, o que dirá dos nossos alunos? Então, quando nos deparamos com essa afirmação do comentarista, ficamos chateados, porque não é a realidade que nós temos visto na maioria das nossas igrejas. Existem, com certeza, igrejas onde isso é a realidade, mas a maioria das nossas igrejas, essa não é a realidade que nós vivemos. Porque nem os professores estão se dispondo a ler a Bíblia toda no ano, a se tornar um estudante da Bíblia. Não apenas um leitor, mas um estudante da Bíblia. Poucos professores estão se esforçando para isso. E o que dirá os nossos alunos? Que fique a reflexão para cada um de nós. Essa meta somente pode ser atingida por meio da leitura diária das Escrituras Sagradas, sob a iluminação do Espírito Santo,
e da aplicação dos princípios hermenêuticos, tais como regras gramaticais e o contexto histórico e literário. Aqui, meus irmãos, também faz parte do problema, aqui o comentarista está dizendo, né? Por meio da leitura diária das Escrituras. Mais uma vez, nem os professores o fazem, o que dirá dos alunos? E aqui ele continua, sob a iluminação do Espírito Santo, realmente é uma necessidade, e a aplicação dos princípios hermenêuticos, tais como as regras gramaticais e o contexto histórico e literário. Aqui eu quero fazer um parênteses. Nós sabemos a condição dos nossos professores de escola dominical, principalmente daquelas regiões mais difíceis. O nosso canal, queridos, é justamente direcionado para ajudar os professores iniciantes, os professores que não têm tantos recursos para ministrar a sua aula. Então, o nosso objetivo aqui no canal é justamente levar auxílio para esses professores. Então, queridos irmãos, vocês, por exemplo, os irmãos, por exemplo, que não têm muito conhecimento dessa questão da hermenêutica, não têm conhecimento da exegese, não têm, por exemplo, assim, um grau de estudo assim avançado, mas está na escola dominical por amor, é uma pessoa esforçada, não se preocupe. Tenha como objetivo ler a sua Bíblia todos os anos. Tenha como objetivo. Faça isso que eu estou dizendo. Leia 4 capítulos por dia. No fim de semana, tente ler 5 capítulos por dia, no tipo sábado e domingo, justamente para que você consiga ler no ano a Bíblia inteira até mais ou menos final de setembro, comecinho de outubro. Depois, outubro, novembro e dezembro, você possa ler o Novo Testamento novamente. Faça isso. Não se preocupe tanto inicialmente em aprender regras de hermenêutica, em aprender regras de exegese. Não se preocupe tanto com isso no começo. Foque a leitura da sua Bíblia, valendo. Leia no primeiro ano uma vez a inteira e depois o Novo Testamento, no segundo, no terceiro ano. E, se possível, procure consultar alguma coisa desse material de teologia. Nesse meio tempo, compre lá um livro de hermenêutica ou se matricule aí na sua igreja num curso de curso básico de teologia. Curso básico mesmo, se matricule aí. E comece a fazer essa teologia devagarinho, mas nunca deixe de ler a sua Bíblia. Mesmo que você não tenha conhecimento de hermenêutica, um conhecimento muito profundo de hermenêutica, de exegese, apenas o conhecimento da Bíblia, o conhecimento das passagens bíblicas vai te ajudar grandemente no seu ministério de ensino. Porque você vai tratar de um tema, você vai ler uma revista de escola dominical, uma lição. O Espírito Santo vai fazer você lembrar de versículos. Ah, esse versículo aqui e tal. Rapaz, aquele versículo lá no livro tal assim, assim. Ou mesmo que você não lembre onde está. Hoje está muito fácil de você procurar os versículos no celular, no app da Bíblia do celular. Então fica muito fácil. Ou, muito fácil não, fica muito mais fácil, porque você está enchendo o seu coração, enchendo a sua mente com a palavra de Deus, e o Espírito Santo faz você lembrar dos versículos. Você pode não saber o endereço, o livro e o capítulo, o versículo, mas aí você sabe o que diz o versículo, pelo menos sabe mais ou menos o que o Espírito Santo te faz lembrar alguma coisa do versículo, você vai procurar e você acha o versículo e consegue aplicá-lo para a glória de Deus. Leia, mesmo que você não tenha o conhecimento da hermenêutica, da exegese, coloque como objetivo ler a sua Bíblia toda num ano. A Bíblia inteira e mais o Novo Testamento. 4 capítulos por dia, de fim de semana, de vez em quando, 5 capítulos no sábado, 5 no domingo. Você consegue ler perfeitamente a sua Bíblia inteira até final de setembro, começo de outubro, e mais, outubro, novembro e dezembro, você consegue ler o Novo Testamento de novo. É muito importante, queridos, que todo professor alcance esta meta todos os anos. Por quê? Porque fazendo isso você vai crescer grandemente no conhecimento da palavra de Deus. Chegamos agora ao tópico 3. É preciso ler a Bíblia diariamente. Subtópico 1. A leitura e a disciplina cristã. A disciplina tem relação com castigo e punição, mas também significa ordem e obediência às regras. Na realidade, meus irmãos, a disciplina dentro do meio evangélico está ligada àquela questão das punições por algo que alguém fez que é contrário à nossa doutrina. Na realidade, também tem este significado, mas a disciplina que o comentarista está defendendo aqui é aquela disciplina da regra, da observância daquele costume. Você colocar
um objetivo e você perseguir aquele objetivo, ou seja, você se manter firme cumprindo aquele objetivo. E aqui ele está mencionando justamente no que diz respeito à leitura da Bíblia. Eu sei que não é fácil, eu passo também por dificuldades, eu sei que não é fácil, mas nós podemos vencer, queridos. Podemos ler os nossos 4 capítulos da Bíblia todos os dias. Se você não conseguir ler todos de uma vez, leia, por exemplo, um de manhã, 10 minutinhos você lê um capítulo da Bíblia de manhã, dependendo do capítulo, 10 minutinhos você lê. Na hora do almoço, eu te garanto que você tem 10 minutos para ler mais um capítulo. E à noite você lê 2. Então, lê um de manhã, lê um na hora do almoço e à noite você lê 2. Dia de trabalho normal. Você certamente, no final de setembro, comecinho de outubro, você terá conseguido ler a sua Bíblia inteira naquele ano fazendo isso. 4 capítulos por dia. No fim de semana você lê 5. Não precisa ser todos os fins de semana, né? Todo sábado, todo domingo. Mas se você ler, tipo, nos 4 domingos do mês, nos 4 fins de semana do mês, você lê 2 fins de semana, 5 e 5, 5 no sábado, 5 no domingo, 5 no sábado, 5 no domingo, você tranquilamente consegue ler a sua Bíblia até o final de setembro, começo de outubro, inteira. Só que aí precisa de disciplina. Precisa se manter firme naquele propósito, como o comentarista está dizendo aqui, né? Obediência às regras. O termo discípulo está relacionado com a disciplina e por isso todo autêntico discípulo é disciplinado. Meus irmãos, o conceito de discípulo é justamente se tornar como o seu mestre. E para que isso aconteça, precisa haver a observância das regras, ou seja, precisa haver disciplina. E o ensino envolve atividades, envolve algumas coisas que são necessárias que sejam feitas para que o discípulo vá se tornando igual ao mestre. Então, para que alguém consiga aprender, precisa haver disciplina no estudo. Para que alguém consiga se tornar como um mestre, precisa haver disciplina justamente no cumprimento daquelas atividades que são necessárias para que o discípulo vá se tornando igual ao mestre. E aí que entra essa questão da leitura da Bíblia. A disciplina de nós termos, de separarmos um tempo todos os dias para a leitura da palavra de Deus. E alguns de vocês podem dizer, mas é ler ou estudar a palavra? Meus irmãos, na realidade nós precisaríamos fazer as duas coisas. Nós precisaríamos ler a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus. Como assim ler e estudar? Porque é assim. A maioria das pessoas falha ao querer ler a Bíblia toda num ano. Por quê? Porque a pessoa não entende a diferença entre ler e estudar. O período de ler é só de leitura, não é de estudo. Já o período de estudo não é um período de leitura, é um período de estudo. Qual que é a diferença? Pense assim, você começou ali a ler em Gênesis, a Bíblia começou a ler em Gênesis, aí você começa a ler e tal, aí você chega num versículo que você acha interessante. Qual que é a tendência da maioria das pessoas? Na Bíblia existe, na maioria dos capítulos, aí, dos versículos, existe uma referenciazinha do lado, onde contém outros lugares da Bíblia que falam daquele mesmo assunto. Qual que é a tendência das pessoas, da maioria das pessoas? A pessoa está lendo ali, a pessoa chegou num versículo, gostou daquele versículo, o que ela faz? Ela vai lá na referência cruzada, olha aquele versículozinho pequenininho que tem lá, aí vai lá por exemplo, está lendo Gênesis, aí de repente vai lá para os Salmos. Aí abre lá o livro dos Salmos, sei lá, 87, verso 1. Aí a pessoa sai lá do Gênesis, onde estava lendo a sequencial, e vai lá para os Salmos 87. Aí chega lá no Salmos 87, lê, aí viu um versículo lá, vai na referência, aí ela vai lá para Ezequiel 23. Aí ela vai lá, sai dos Salmos, vai lá para Ezequiel 23 e piriri poroló. Quando percebe, irmãos, a pessoa parou no 3º versículo do Gênesis, Gênesis 1 e 3, depois leu Salmos, depois leu Ezequiel, depois foi lá para 1 Coríntios, depois voltou para Josué, e a leitura sequencial parou. Então, queridos, quando nós estamos lendo sequencialmente a Bíblia, nós não podemos fazer esses pulos. Esses pulos nós fazemos durante os estudos. Aí, durante os estudos, você pode rodar a Bíblia inteira, porque você está estudando. Na leitura, não. Na leitura, você começa a sua leitura, Gênesis capítulo 1, versículo 1.
começou a ler. O que você faz? O que podemos fazer se nós achamos um versículo interessante? Tenha um caderno do lado da sua Bíblia e você vai lendo. Você vai lendo, vai lendo, vai lendo. Chegou num versículo interessante. O que você faz? Você para a sua leitura, abre o caderno com um lápis e escreve: no Gênesis 1 e 3, eu achei interessante esse versículo por causa disso, disso e disso. Escreve no caderno. Escreveu no caderno o que você achou do Gênesis 1 e 3? Ok. Deixa o caderno ali, continua no Gênesis 1 e 4 e vai lendo, vai lendo, vai lendo. Aí depois que você cumprir a sua meta de leitura, vamos imaginar que você vai de manhã ler os 4 capítulos. Você atingiu a leitura dos 4 capítulos, aí, a partir daí, você cumpriu a sua meta de leitura naquele dia. Se você tiver tempo, aí sim, você volta lá para os versículos que você marcou no caderno, que você achou interessante, e a partir daí você faz um estudo em cima daqueles versículos. Aí você vai lá de Gênesis, você vai para Ezequiel, aí você vai para os Salmos, depois vai para Ezequiel, volta para Josué, vai para Apocalipse. Aí você pode fazer o que você quiser, porque você já pagou, você já cumpriu o seu compromisso de leitura sequencial naquele dia. Se você misturar essa questão da leitura com o estudo, você não vai conseguir ler a Bíblia nem em 20 anos. Por quê? Porque o estudo tira a sua concentração, o estudo tira a sua, vamos dizer assim, você não consegue fazer a leitura sequencial se você começar a estudar junto. A não ser que você passe o dia inteiro, você tenha tempo para fazer isso o dia inteiro. Mas nós que temos o nosso trabalho secular, as nossas responsabilidades, o tempo é contado, o tempo é curto. Então, entre ler a Bíblia e estudar a Bíblia, o que você recomenda, irmão Luiz? Eu recomendo, se você não tem tempo de ler a Bíblia e estudar a Bíblia, ler a Bíblia. Faça a leitura sequencial. Mas eu gostaria de estudar. Se você não tem tempo de estudar, faça a leitura sequencial, porque a leitura sequencial te vai dar mais conhecimento no futuro, porque você vai ter uma visão geral inteira, da Bíblia inteira. Principalmente depois da 3ª, 4ª leitura, você já vai tendo uma visão geral da Bíblia inteira. E você vai ter um conhecimento, vamos dizer assim, uma noção maior de quase todos os assuntos que a Bíblia trata, depois da 3ª, da 4ª, da 5ª leitura. E vai ficar muito mais fácil de você compreender os temas, as doutrinas, porque você vai pegar a doutrina, uma palavra num certo livro da Bíblia, você já vai ter noção do que fala daquele assunto em todo o resto da Bíblia. Isso, meus irmãos, ajuda demais. Muito, muito mesmo aqueles que ministram na escola bíblica dominical. Então fica a nossa dica, leia a sua Bíblia todos os dias, tenha aquele compromisso. Se você não conseguir ler e estudar, somente leia. Se você conseguir ler e estudar, cumpra a sua meta de leitura todos os dias e depois, com o tempo sobressalente, faça os estudos que você achar importante. Mas não deixe de ler sequencialmente a sua Bíblia todos os dias. Assim, em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática das disciplinas cristãs. Aqui, meus irmãos, achei um assunto interessante quando o comentarista mencionou disciplinas cristãs. O que vem a ser disciplinas cristãs? Será que são matérias de faculdade, matérias de escola? Eu fiz uma pesquisa, por conta da nossa curiosidade em definir disciplinas cristãs. Eu fiz uma pesquisa, encontrei uma lição lá no nosso site Estudantes da Bíblia, escrita pelo pastor Cláudio Honor de Andrade. Ele define disciplinas cristãs da seguinte forma: disciplinas cristãs são os exercícios espirituais prescritos na Bíblia Sagrada cujo objetivo é proporcionar ao crente uma intimidade singular com o Pai Celeste, constrangendo os que nos cercam a glorificar o nome do Senhor por nossa causa. É um pouco complicado isso que o pastor Cláudio Honor de Andrade escreveu, mas podemos definir, assim, no nosso linguajar, como sendo disciplinas cristãs seriam algumas práticas que o cristão precisa ter, que o ajudem na questão do aumento da sua intimidade com o Senhor. Dentre elas estão a oração, a leitura da Bíblia e o jejum. Vejam aqui o que o próprio comentarista mencionou. Disciplinas cristãs, o Cláudio Honor de Andrade definiu como práticas. Práticas cristãs, algumas coisas que nós fazemos que nos ajudam a aumentar a nossa comunhão com Deus. E aqui o comentarista da lição menciona
oração, leitura da Bíblia e jejum. 3 disciplinas cristãs. Porém, existem outras. Podemos listar, por exemplo, adoração a Deus, é uma disciplina cristã. Serviço cristão, ou seja, ajudar as outras pessoas, trabalhar na igreja, também é uma disciplina cristã. A mordomia do corpo também é uma disciplina cristã. A mordomia dos nossos bens também é uma disciplina cristã, entre outras coisas. Então vocês percebam que essas disciplinas cristãs são justamente práticas que nos ajudam a aumentar a nossa comunhão com Deus e envolvem todos os aspectos das nossas vidas. Quanto mais nós praticarmos esses atos, que são chamados de disciplinas cristãs, mas nós temos a possibilidade de crescer na comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo e também, principalmente, com o Espírito Santo. A disciplina não é um meio de salvação, mas por meio dela conhecemos a perfeita vontade de Deus. Aqui podemos comparar justamente com a questão da fé e obras, que nós já citamos em edições anteriores. Nós somos salvos pela fé, pela graça por meio da fé. Porém, as obras, nós precisamos realizá-las justamente para confirmarmos, como confirmação daquela nossa palavra de fé que nós afirmamos. Então, somos salvos pela fé, mas as obras precisam estar presentes como confirmação desta fé afirmada. E aqui o comentarista menciona que nos faz entender que essas disciplinas cristãs nada mais são do que obras, realizações que nós fazemos justamente para confirmar a nossa fé. E todas as vezes que nós desenvolvemos essas disciplinas cristãs ou praticamos essas disciplinas cristãs, nós estamos colaborando com o nosso crescimento espiritual, ou seja, essas obras que nós fazemos para Deus, elas estão nos ajudando a crescer. Quando oramos, estamos crescendo espiritualmente. Quando lemos a Bíblia, estamos crescendo espiritualmente. Quando jejuamos, estamos crescendo espiritualmente. Quando quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, isso provoca em nós um crescimento na comunhão. Enfim, todas as disciplinas cristãs nos ajudam a crescer na comunhão com o nosso amado Deus, com o Espírito Santo que habita dentro do nosso coração. Todas essas disciplinas nos ajudam no nosso crescimento espiritual. A disciplina cristã requer regularidade e prioridade na busca da santificação. Aqui entra mais uma vez a questão da disciplina. A disciplina cristã requer regularidade e prioridade. O que são regularidade e prioridade? Vamos mais uma vez falar da leitura da Bíblia. Regularidade. Ler todos os dias. Quando nós conseguimos ler todos os dias, nós estamos fazendo isso regularmente, ou seja, todo dia nós temos o compromisso de ler a Bíblia. E quando o comentarista menciona aqui a questão da prioridade, ele está querendo dizer que muitas vezes, na hora de você ler a Bíblia, pode surgir uma outra necessidade de alguma outra coisa para que você faça naquele horário. Então nós precisamos priorizar. O que é priorizar? É colocar na frente. O que é mais importante para nós? Ler a Bíblia ou verificar o que tem no Facebook? Teoricamente deveria ser ler a Bíblia. Então eu estou priorizando a ler a Bíblia em relação ao Facebook, em relação ao Instagram, em relação ao WhatsApp. Eu estou dando prioridade à leitura da Bíblia em relação a essas outras coisas. E aí, meus irmãos, é que quando nós conseguimos fazer isso, é que nós estamos dizendo realmente o que é mais importante para nós. Então, quando o comentarista fala de regularidade, ler todos os dias, e também de prioridade, você colocar o seu devocional com Deus, ou seja, o seu momento em que você está dedicando a Deus. Porque quando nós estamos lendo a Bíblia, nós deveríamos dedicar aquele momento a Deus, que algumas pessoas chamam de devocional. Nós estamos nos dedicando aquele momento a Deus numa relação com o Senhor, lendo a sua palavra. Então, naquele momento, nós estamos nos dedicando a Deus. Isso, meus irmãos, precisaria ser prioridade na vida de todo aquele que serve ao Senhor nosso Deus. Portanto, a leitura bíblica, por exemplo, deve ser diária, conforme nós já mencionamos. Na realidade, se eu não me engano, lá para Josué mesmo,
Deus dá-lhe uma ordem a respeito de ler no livro da Bíblia, no livro da lei, todos os dias da vida dele. Vamos ler o que está ali em Josué, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler na Nova Versão Internacional. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então aqui para Josué, Deus estava dizendo, você vai meditar nele de dia e de noite, ou seja, todos os dias, de dia e de noite, você vai meditar no que está escrito neste livro. Ou seja, a ordenança para Josué foi ler todos os dias. E nós trazemos também para nós. Temos a responsabilidade de ler a Bíblia Sagrada todos os dias da nossa vida. Subtópico 2, a leitura e o aprendizado. O aprendizado é parte intrínseca de um discípulo, ou seja, é algo que realmente faz parte. Isso porque discípulo significa literalmente aprendiz. Uma máxima pedagógica afirma que ler é aprender. Então, percebam o seguinte, aqui eu gostaria só de enfatizar a seguinte questão. Nós podemos ter muitos objetivos em relação à leitura. Nós podemos, por exemplo, fazer uma leitura recreativa. O que é uma leitura recreativa? Uma leitura que nós utilizamos apenas como para nos distrair. Você vai ler um livro, você vai ler um jornal, você vai estar lendo ali, mas aquela leitura ela não tem o objetivo de instruir. Não é uma leitura instrutiva, é uma leitura recreativa, é uma leitura que você está fazendo porque você está ali passando tempo, que você está ali espairecendo, você está lendo, mas não está lendo. Você está lendo, mas não está adquirindo nada daquilo que você está lendo. Por quê? Porque a sua cabeça não está nessa leitura, a sua cabeça está em outro lugar, você está lendo ali por estar lendo. Quando nós vamos ler a Bíblia, queridos, nós não podemos ler desta forma. A leitura correta da Bíblia é uma leitura em que nós precisamos estar 100% focados no texto bíblico. Eu não vou negar para vocês, tem dias que é muito difícil nós estarmos 100% focados no texto bíblico, porque muitas vezes nós vamos ler a Bíblia preocupados, muitas vezes nós vamos ler a Bíblia com a cabeça cheia de outras coisas. E nesses dias, se nós não nos esforçarmos, se nós não pedirmos, não clamarmos a ajuda do Espírito Santo, nós vamos reter muito pouco daquilo que foi lido, porque nós não vamos estar 100% presentes na leitura. Nossa mente vai estar dividida com outras coisas. Então, queridos, é muito importante que no momento que nós estivermos lendo a Bíblia, nós estejamos com a cabeça, vamos dizer assim, completamente focadas na palavra de Deus. E daí é então importante nós lermos a Bíblia logo pela manhã, antes de nós pegarmos no celular, antes de nós olharmos redes sociais, antes de olharmos e-mail, WhatsApp, Telegram, Facebook ou Instagram, qualquer uma dessas redes sociais, é muito importante que nós façamos a nossa leitura da Bíblia antes de nós pegarmos nessas coisas, porque nós acordamos de manhã, normalmente nós acordamos com a cabeça vazia, sem preocupações, porque nós viemos de uma noite de sono. Aí quando vamos ler a Bíblia nessa situação, nós temos uma facilidade maior de aprender, de reter aquilo que foi lido. A partir do momento que você você pega, por exemplo, no celular antes da Bíblia, você já vai enchendo a sua cabeça de lixo, de preocupações, de outras coisas que podem atrapalhar a sua leitura da Bíblia, a retenção da palavra de Deus enquanto você lê. Por isso que é importante, então, lermos a Bíblia logo depois que acordamos, antes de pegar no celular. Eu sei que é difícil, eu também não consigo fazer isso todos os dias. Às vezes eu sou tentado a pegar o celular antes de ler a Bíblia. E depois disso eu vejo a diferença que dá. É muito mais difícil nós lermos, é muito mais difícil se concentrar na leitura da Bíblia depois que você pega o celular. Então, meus irmãos, precisaremos desenvolver algumas disciplinas para ter um maior aproveitamento da leitura bíblica. E aqui o comentarista menciona, a leitura bíblica precisa ser uma leitura de aprendizado. Nós temos que ler a Bíblia com o coração aberto e dizendo, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Lembra lá do que Samuel disse a Deus? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Essa é a postura de todo aquele que vai ler a Bíblia. Fala, Senhor, que o teu servo ouve.
Desse modo, por meio da leitura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus e de seu plano de salvação. Esse aprendizado orienta o discípulo a tornar-se parecido com Cristo, conforme nós já mencionamos nessa lição e em muitas outras. Por isso, o aprendizado deve ultrapassar a teoria e ser aplicado na vida diária. Queridos, aqui está o segredo, vamos dizer assim, da questão do professor, da relação professor-aluno. Eu já tenho falado sobre isso nessa aula pelo menos 2 vezes. Por quê? Porque quando o professor ensina o aluno, baseado na sua própria experiência de vida, o ensino na vida do aluno é mais impactante. A palavra ministrada pelo professor na vida do aluno é mais impactante. Por quê? Porque ele está mostrando aquilo que ele está falando e dando a sua vida de exemplo para o seu ensino. Vocês lembram que Paulo mencionou? Vamos ler o que está ali em 1 Coríntios 11:1, na Nova Versão Transformadora. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Ou seja, Paulo, nas suas mensagens, ele não apenas transmitia conhecimentos intelectuais, ele mostrava o seu exemplo de vida, dizendo: eu estou imitando a Cristo, vocês podem me imitar assim como eu imito a Ele. Ou seja, Paulo entregava a sua vida como referência para aquelas pessoas para quem ele estava pregando e ensinando o Evangelho. E é isso que cada professor, que cada um de nós precisa fazer para os seus alunos. Paulo repreende os que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Esses que aprendem sempre e nunca conhecem são aqueles que guardam o conhecimento apenas na mente e nunca os praticam. O verdadeiro conhecimento só é adquirido depois que ele é praticado. Vocês se lembram lá do Sermão do Monte, dos 2 fundamentos? Aquele que ouve a palavra de Deus e guarda é aquele que faz a sua casa, constrói a sua casa sobre a rocha. Então o verdadeiro conhecimento, ele não vem apenas do ouvir, ele vem principalmente do praticar, do obedecer, do executar aquela palavra que nós estamos recebendo da parte de Deus. Por essa razão, o apóstolo Paulo adverte a Timóteo a observar o aprendizado bíblico que o faria sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Mais uma vez, meus irmãos, essa sabedoria para a salvação depende diretamente da nossa aplicação da palavra de Deus nas nossas vidas. Eu já falei isso em lições anteriores. Cristo não venceu a Satanás simplesmente por falar a palavra de Deus. Cristo venceu a Satanás por obedecer a palavra de Deus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Cristo não estava dizendo para Satanás que, vamos dizer assim, o combatendo apenas por falar a palavra, mas sim por viver a palavra. Naquele momento, Cristo estava dizendo: a palavra de Deus diz que não é só de pão nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso significa que eu não vou mandar que essas pedras se transformem em pães. Eu vou confiar em Deus, eu vou obedecer a Deus, eu estou sendo provado, eu estou sendo, abre aspas, humilhado com essa situação de fome, mas eu vou me sujeitar 100% ao mandato do Pai e não vou ordenar que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, Cristo não apenas falou para Satanás, mas ele viveu a palavra que ele estava falando. Então, meus irmãos, o verdadeiro aprendizado, a verdadeira sabedoria está em ouvir a palavra, em cumprir e viver aquela palavra. Aí sim, nós nos tornamos sábios para a salvação, porque temos a palavra na mente e também temos a palavra nas atitudes. Fazemos, obedecemos e cumprimos a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 3, a leitura e o devocional. Um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Não se refere ao culto público que prestamos a Deus no templo, nem ao culto doméstico em família, mas aquele praticado de forma individual. Inclui a oração, o louvor e a leitura bíblica. Essa atividade fortalece a comunhão com Deus. Meus irmãos, eu aceitei a Cristo dia 30 de setembro de 90. Então agora em 2022 vai fazer 32 anos. Muito pouco eu ouvi nas nossas igrejas a respeito da necessidade do devocional. Nesses quase 32 anos de crente, pouco se falou, pouco eu ouvi nas nossas igrejas a respeito do devocional. Nós vemos em outras igrejas, em outras denominações,
a valorização dessa questão desse devocional. Como eu mencionei há pouco, o devocional é aquele tempo em que você sozinho dedica para fazer algo para Deus. No caso, ler a Bíblia, o comentarista até mencionou aqui, um período de oração, um período de louvor e um período de leitura bíblica. Um período em que você e Deus sozinho estão fazendo esse devocional. Você pode também fazer o devocional com a sua esposa, com o seu marido. Pode fazer o devocional, por exemplo, em grupo, mas não um grupo muito grande, de preferência no máximo 2 pessoas, por exemplo, marido e esposa. Maravilha, faz os dois, fazem o devocional, oram juntos, leem a Bíblia juntos. Enfim, é um período dedicado de separação para Deus, em que a pessoa realmente se conecta com Deus, tem comunhão com Deus em oração, na leitura da Bíblia, e é um período de crescimento espiritual. Pouquíssimo se fala nas nossas igrejas a respeito da importância desse período do devocional, da importância desse período de relacionamento com Deus, principalmente pela manhã. Muito pouco se fala, muito pouco se ensina. E aqui fica um incentivo para os irmãos professores em incentivar, não apenas incentivar, mas os irmãos terem esse período devocional na manhã, todos os dias na parte da manhã, ter esse devocional com Deus de leitura, de oração, de louvor, se assim for possível, mas no mínimo um período de oração e um período de leitura da Bíblia, que isso vai contribuir grandemente para o nosso crescimento na comunhão com o Senhor. E como eu disse, infelizmente muito pouco se fala a esse respeito nas nossas igrejas, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, o Ministério de Missão, pouquíssimo se fala a respeito da necessidade desse devocional pela manhã, que muito pode ajudar cada um de nós. O devocional é também uma oportunidade para o estudo sistemático e indutivo das Escrituras, que, por ação do Espírito Santo, abre o nosso entendimento. Aqui o comentarista já menciona também que aquele período, que você usa para estudar a palavra de Deus, não apenas para ler, mas para estudar a palavra de Deus, também pode ser um devocional. Eu já não considero muito essa questão do devocional quando se faz o estudo da palavra de Deus, porque o estudo requer muito na questão intelectual, tudo bem, é com a ajuda do Espírito Santo, mas o estudo requer bastante do intelectual, do nosso intelectual, que acaba tirando, no meu entendimento, na minha visão e na minha experiência, acaba tirando um pouco daquela questão da comunhão com Deus. Quando você está no seu devocional, você está lendo, você está, por exemplo, fazendo a sua oração, depois você vai fazer a leitura sequencial da Bíblia, com o coração aberto, esperando receber de Deus uma palavra, uma exortação, uma orientação, uma edificação. É muito mais fácil de você se relacionar com Deus dessa forma. Quando você está estudando a Bíblia, você você se desliga de Deus, porque você tem que raciocinar, você tem que comparar isso com aquilo outro, e normalmente você se desliga de Deus. Tudo bem, naquele momento você pede, mas Senhor, e isso aqui como é que é? Mas normalmente, grande parte do estudo, você está sozinho. Grande parte do estudo, você está meditando você mesmo, comparando textos, lendo, relendo. Uma hora ou outra você pede a ajuda do Espírito Santo, uma hora ou outra você pergunta alguma coisa, você sabe... porque poucas pessoas têm aquela experiência de ter um estudo dirigido com o Espírito Santo. Isso é uma habilidade que eu preciso melhorar bastante. Eu confesso a vocês, eu preciso melhorar bastante nessa habilidade, porque no momento do estudo, normalmente não que eu me fecho, eu não quero a ajuda do Espírito Santo. Com certeza eu quero, mas eu preciso eu mesmo pensar no sentido de fazer a comparação dos textos e tudo mais. E você percebe, a gente percebe a ajuda do Espírito Santo e tudo mais, mas é um momento mais fechado, é um momento mais focado em nós, que no meu caso, eu não consigo assim ser tão espiritual neste momento, porque nesse momento eu sou bastante racional, eu estou pensando, eu estou ligando fatos, eu estou realmente meditando. Então eu não consigo ser espiritual neste momento. E já o devocional é mais o espiritual. Você fazendo a leitura sequencial da Bíblia com o coração aberto, aquilo é totalmente espiritual, porque você está se alimentando da palavra, você está deixando o Espírito Santo falar com você através da palavra de Deus, e isso é totalmente devocional. Já no estudo, para mim, na minha visão, eu tenho mais dificuldade de manter essa atmosfera de Senhor, fala comigo, por quê? Porque quando você está meditando, quando você está estudando, a sua mente precisa absorver aquelas questões.
comparar versículo, meditar nisso, meditar naquilo, e eu não consigo, nesse momento, estar tão sensível assim, vamos dizer assim, com a mente liberada, com o coração aberto. A mente, nesse momento, está trabalhando, ela não está liberada, ela está trabalhando, ela está pensando, ela está raciocinando, ela está fazendo ligações lógicas, ligações históricas, ligações teóricas, e aí eu já não consigo ficar assim tão, como é que eu posso dizer, num estado de êxtase espiritual. Ali é mais razão, mais raciocínio mesmo. Conforme eu mencionei, o Espírito Santo está ali ajudando. Eu paro muitas vezes para pedir ajuda, para parar num tema, para meditar e sinto a ajuda do Espírito Santo, mas ali o que trabalha maior é a mente, o que trabalha maior é o raciocínio, é o cérebro. Então não é, naquele momento eu pelo menos não consigo estar assim totalmente ligado na questão espiritual, dando liberdade assim para a cabeça ir para lá e para cá para que o Espírito Santo direcione. Ali no momento do estudo é meu cérebro que está trabalhando, que está fazendo as ligações, que está aprendendo. Então, mas cada um tem, né, o seu jeito, cada um tem a sua forma de fazer as coisas. Esta é a minha. O conhecimento bíblico ainda pode ser aprimorado por meio de pesquisas em periódicos, como a nossa declaração de fé, que expressa a ortodoxia pentecostal. Nós já falamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, mas isso não impede, meus irmãos, que nós também leiamos boa literatura. Literatura que pode nos ajudar a compreender a palavra de Deus e também a enriquecer tanto o nosso ensino quanto a nossa pregação. Meus irmãos, estamos chegando no final desta lição, última lição do trimestre. Vamos então para a conclusão. A educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus, a Bíblia. Seus principais objetivos são ganhar almas, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão, como defendeu Antônio Gilberto. Nesse propósito, seus alunos são instruídos à leitura e ao estudo da Bíblia e, sobretudo, a pautar suas vidas na autoridade suprema das Escrituras Sagradas. Aleluia. Queridos, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pelo seu apoio, pela sua oração, pela sua inscrição no nosso canal. Passamos já aí de 15 mil inscritos para a glória de Deus. Muito obrigado. Próximo trimestre, se Deus quiser, estaremos juntos aí para comentar a lição de número 1 e estudaremos nesse próximo trimestre justamente o Sermão do Monte, que compreende Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Deus os abençoe, graça e paz.